com o melhor de todos, a palavra do Senhor, amém? Continue com essa mensagem no teu coração, porque ainda vem uma avalanche de sensação maravilhosa, que o pão da vida descido do céu vai ser entregue nas nossas vidas. Fica firme aí, não perde o foco, porque Jesus ainda vai falar muito mais contigo. Com vocês, nosso pastor Djalma. Amém? Aplauda o Senhor pela vida dele. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor esteja em cada coração nessa noite. Permita-me ficar de costas alguns minutos, segundos. Obrigado, queridos. E eu gostaria, primeiramente, de agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui adorando o Senhor através da dança, através dos louvores. As manifestações espirituais, elas ocorrem de acordo com o desejo do coração de cada um. Nós escolhemos para quem vamos oferecer a nossa adoração, a nossa gratidão. Mas eu quero dizer algo para todos, e em especial os que dançam. Todos que dançam, dançam para alguém. Ninguém dança para ninguém. Todos que dançam oferecem a sua dança para alguém. E nessa noite nós estamos oferecendo para o Senhor. E eu convido você, jovem de Deus, nunca pense que você não está dançando para ninguém. Alguém sempre pede uma oferta, vamos colocar dessa maneira, que você possa dedicar a tua vida para oferecer para Deus tudo aquilo que está no teu coração. E eu quero pedir que os irmãos coloquem de pé, por gentileza, e abram suas Bíblias no livro de Mateus, Mateus capítulo 6. Eu gostaria que todos que pudessem agora abram suas Bíblias, livro de Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 33. A palavra do Senhor diz assim. Todos abrem a Bíblia. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Pai querido e maravilhoso, eu peço, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha usar a minha vida nesta noite, meu Deus. Eu tenho certeza que tudo que está ocorrendo aqui nesta noite tem um propósito. Eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor organizou tudo que está ocorrendo aqui nesta noite. E pedimos que o Senhor abençoe e que a tua vontade se cumpra, em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Gostaria agora que todos se sentassem e os irmãos lá do fundo façam silêncio, por gentileza, queridos, por favor. Irmãos, nós estamos vivendo uma das últimas páginas da história. Aqueles que estão mais atentos, com certeza, estão percebendo algo hoje, que é um cumprimento bíblico.
Síria vem causando hoje um grande rebuliço em todo o mundo. De um lado, igreja, Estados Unidos propuseram invadir a Síria pela suspeita do uso de armas químicas. Presta atenção, por favor. Do outro lado, a Rússia se propôs a defender a Síria. Para quem não sabe, a Síria, ela tem um grupo pequeno de 10% de cristãos ortodoxos. E a Rússia também tem um grupo de cristãos ortodoxos. E a Rússia diz que para proteger os cristãos ortodoxos não pode permitir a invasão americana. O parlamento inglês não autorizou que a Inglaterra participe de qualquer tipo de ataque. O Canadá, que ajudaria os Estados Unidos, também ficaram de fora. A palavra do Senhor, ela orienta para que prestemos atenção nos movimentos do mundo. Às vezes pode parecer que as coisas estão soltas, mas não estão. Nunca houve tanto medo em todos os aspectos que nós pudermos imaginar nessa noite. Nunca houve tanto medo. O Estado de São Paulo vem observando o aumento da criminalidade, um aumento absurdo. O mesmo Estado de São Paulo vem entrando com políticas tentando diminuir o número de jovens adolescentes grávidas, que mesmo antes de alcançarem a idade da maioridade já são mães, até mesmo de 4 filhos. Eu trabalho com planejamento familiar e é um absurdo. Eu até às vezes me pergunto por que meninas de periferia engravidam tanto. Talvez você diga, pastor, é em todo lugar. Não é não, é periferia. A maioria hoje, ou grande parte, melhor dizendo, das meninas das nossas periferias, presta atenção, se não estão grávidas, conhecem uma colega que esteja. E a maioria crescendo numa família desestruturada. Nós percebemos hoje, igreja, uma série de passeatas e movimentos buscando alguma resposta. Assistimos agora essa semana um parlamentar acusado de crimes sendo absolvido pela Câmara Maior do nosso país. E vai dando a impressão que estas coisas não estão acontecendo ao nosso redor. Às vezes dá a impressão que há algo mais importante pelo qual devemos lutar. Uma série de pessoas hoje vão perder a vida de uma forma banal. Moços e moças à procura de algum tipo de prazer e satisfação vão procurar fora de suas casas alguma coisa que venha suprir o que lhes falta em casa. A drogadição chegou a tal ponto, igreja, que o governo do estado vem criando políticas, inclusive agora, dizendo que oferece R$1.300 para cada família que queira internar o seu filho. E os pais vão procurar e não acham. Hoje, para eu devolver alguns filhos do nosso bairro, que a maioria que eu atendo, inverteu-se o papel, porque eu que dizia, é teu filho, e a pessoa dizia, não reconheço, tenho medo. E no momento que eu fui ministrar a palavra, eu falei, olha, eu sou pastor de uma igreja, e eu vejo lá jovens de Deus, e essa pessoa me dizia, perdão, até se ela estiver aqui, eu convidei ela e o filho. E ela me dizia, mas o meu filho era da igreja. E agora ele participa de outro grupo. E outras mães essa
semana a mesma coisa, não quero levar meu filho. Nós estamos vivendo um período, igreja, onde as pessoas vão se distanciando cada vez mais do senso de humanidade. Ontem eu tive na faculdade uma prova, e na prova o professor ele fazia uma pergunta, igreja. Alguns anos atrás, na Flórida, ele contando, houve uma catástrofe. E ali naquele terremoto, naquelas inundações, começou a acontecer, igreja, o absurdo, presta atenção, de pessoas venderem garrafões de água, que, por exemplo, não me lembro agora os valores, custavam $1, as pessoas vendiam por 20. Pratos de comida que custavam, dá um exemplo, $3, as pessoas vendiam por 40. E a pergunta que ele faz, baseada em algumas teses, é: a questão aí é econômica ou a questão é de direito? Porque algumas pessoas diziam: não, mas é necessário sim aumentar os valores, porque o custo ficou maior. Outros diziam: não, mas a questão importante é colocar-se o direito. E eu respondi algo que Deus colocou no meu coração, eu creio assim: nos momentos de crise, nos momentos de risco, surge no ser humano a essência doentia e desumana. Hoje uma pessoa pode morrer por causa de um celular, de um tênis. E esse esfriamento ele vai tomando conta de tal maneira, igreja, que a insensibilidade vai tomando conta de todos. Hoje nós vemos igrejas não sendo respeitadas mais por sua ideologia, porque percebe-se em muitas situações, com todo respeito a todas as igrejas representadas aqui, uma visão distorcida. O dinheiro, o dízimo, muitas vezes classifica mais uma pessoa do que a sua conduta de vida, e tornou-se normal alguém cobrar, seja lá o que for. Eu, a semana passada, igreja, fiquei indignado quando eu vi um vídeo onde uma pessoa que se diz pastor, vendo uma pessoa que aparentemente estava endemoniada, ou dizia estar, ele colocava um envelope de dízimo na testa da pessoa e dizia: em nome de Jesus sai, e dizia: eu quero ver um não dizimista repreender esse demônio. Do outro lado, igreja, nós vemos um crescimento de grupos do movimento Nova Era. Eu falava com os meus filhos hoje, eu fui assistindo os programas, voltei assistindo os programas, e nós vemos que vai crescendo uma visão distorcida de amor ao próximo, cuidado com a família, respeito às igrejas. E a palavra do Senhor, igreja, ela traz um alerta para a igreja. Eu falo com todo respeito aqui, que eu tenho familiar aqui, me ligaram, me mandaram uma mensagem: pastor, ora. Policial Zona Norte tomou um tiro, braço, e aí perdeu o braço. Me perdoe a família se estiver presente. Daqui a pouco me manda outra mensagem: pastor, está indo agora para a cirurgia, pastor, tem que amputar. Ele não quer amputar, pastor, me perdoe a família se estiver aqui. Oi, igreja, eu comecei a orar, falei: Deus, toque essa vida. E eu só quero a mensagem: pastor, ele não quer amputar. Oi, igreja, você não tem ideia como é uma luta para uma família com uma dor dessa. E ainda antes de terminar meu plantão, pastor, ele morreu. O Senhor recolheu. E por que eu estou falando isso para a igreja? Meu irmão e minha irmã, quando a palavra do Senhor diz assim: mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, às vezes nós não levamos a sério e só percebemos quando passamos por uma situação dramática. Aí descobrimos, igreja, que se não for o Senhor que esteja ao nosso lado,
Não é um amigo que diz que vai estar ombro a ombro conosco que vai estar, porque não vai estar. Fique desempregado um período e você vai vendo com o tempo quantas pessoas ficam do seu lado e quantos que gradativamente começam a se afastar. Um dia eu estava indo, há muitos anos, adolescente eu, estava indo para um baile. E nós pegamos uma carona numa perua, estávamos numa caminhonete. E no caminho a caminhonete bateu em uma das meninas que estavam conosco. O joelho dela abriu, uma coisa horrível. Ela gritando no chão. O motorista pegou ela no colo. E naquele momento nós pensamos, meu Deus, eu não podia deixar de assistir a banda que eu ia ver na igreja. Eu não podia perder aquele baile, os meus amigos também não. Colocamos a menina no veículo. Nenhum de nós a acompanhou, exceto o motorista que bateu. Vou te falar uma coisa, às vezes achamos que estamos rodeados de amigos, às vezes achamos que estamos rodeados de irmãos, de familiares. Meu irmão e minha irmã, quando o Senhor diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas não inverta. Não inverta. Estamos reunidos aqui nessa noite porque Deus tem um plano. Glória a Deus. Mas por outro lado, igreja, os nossos adversários também têm planos. A maioria das pessoas que estão nessa noite aqui, todos, eu me incluo, claro, são oriundos de famílias destroçadas. Pais que abandonaram a família, mães que abandonaram a família, irmãos que estão presos na droga, famílias enfermas espiritualmente falando. Todos não. E isso acontece em qualquer lugar. E vem surgindo uma sociedade doente. E vem surgindo uma sociedade doente. Quando nós vemos hoje as manifestações nas ruas, manifestações pelo óbvio, quando nós vemos hoje, igreja, a absolvição de um bandido, eu acredito que muitos de nós não ficamos indignados. Presta atenção em mim. Muitos de nós não ficou indignados, porque a nossa mente já está sendo trabalhada para o mal. Não que sejamos maus à mente, vemos algo dessa grandeza ocorrer, e amanhã, igreja, olha bem, com todos os escândalos envolvendo os maiores partidos políticos, muitos de nós vamos voltar nos mesmos partidos que vem destruindo o estado de São Paulo e o Brasil, e não vamos ficar preocupados com o que eles vão fazer. Semana passada estivemos aqui, um grupo pequeno, com o vereador e com os representantes do deputado, e aqui estivemos conversando sobre os problemas do nosso bairro. Presta atenção em mim, por favor. E eu comentava algo que eu quero falar para a igreja, o povo que eu acompanho. A maioria das pessoas que estão presentes aqui nessa noite não tem o telefone do candidato que votou, nem votou, não perguntou para ele depois o que ele está fazendo. Eu digo todos. A maioria simplesmente colocou a vida na mão de um político, voltou para casa dizendo: meu dever cívico foi cumprido. Ah, mas o partido dele está no escândalo, agora você está comigo. Claro que é, porque olha bem, quando nós falamos que o mal vem imperando, é porque também estamos sendo coniventes com o que vem acontecendo, e dá a impressão que não é conosco, mas os nossos filhos estão herdando o que nós estamos plantando. E muitos de nós, quando ouvimos, mas buscar primeiro o reino de Deus, buscar primeiro o reino de Deus. Presta atenção no que eu vou te falar. Deus está ficando isolado. Vou repetir, Deus está ficando isolado, porque nos lembramos de Deus quando precisamos de dinheiro, nos lembramos de Deus quando estamos enfermos ou temos algum parente enfermo, nos lembramos de Deus quando o familiar vai preso e está sofrendo lá dentro. Nos lembramos de Deus muitas vezes quando queremos algo para o nosso bel prazer. Olha bem, o que Deus propõe, na verdade, igreja, é criar uma sociedade melhor. Ele diz: ama o teu próximo
Mas essa pregação clama o teu. E Deus, Ele nos reúne antes. Ele nos reúne antes. Fala conosco e deixe que cada um tome a decisão que quiser. Meu irmão e minha irmã, presta atenção nisso. A igreja não foi chamada para ser adulada, ela foi chamada para ser exortada. Todos que estão aqui nessa noite, todos, têm consciência de Deus? Sim. Segundo, não importa a luta que você esteja passando, você tem responsabilidade? Sim. Eu não sei como que está a tua vida ou como ela estará amanhã. Presta atenção no que eu vou te falar. Vida não é acaso. Vida é opção. Escolhemos o tipo de vida que queremos ter. Amanhã eu vou falar, Deus permitindo, sobre Elizabeth Kennedy, uma escrava americana que se tornou uma empresária, costureira, estilista da primeira dama, esposa de Abraham Lincoln, que mudou a sua história, plantando, presta atenção no que eu vou te falar nessa noite. Há pessoas que estão margeando a vida como se a vida fosse uma brincadeira e fosse acaso. Dá a impressão que eu posso ir de qualquer jeito, que no final tudo se acerta. Presta atenção, meu irmão e minha irmã, a velhice não conserta, a idade não acerta. Se hoje não está bom, é porque ontem plantamos o pior. E se amanhã, olha bem, colhermos algo pior, é porque hoje estamos plantando o que vamos colher amanhã. Não plantou nada, não vai colher nada. Não existe acaso na vida, existe propósito. Lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade. Mas sabe o que alguns pensam? Que a mocidade é eterna. E chega aos 40 anos achando que é menino. Chega aos 18 anos achando que é menina. Com 15 tem filho e ainda acha que é criança. E é, mas com responsabilidade de adulto. Sabe por que eu estou te falando isso? Presta atenção. A ilusão da vida é que podemos ir fazendo qualquer coisa que depois no final vai estar assim, todos vivendo felizes para sempre. Não é não. A maioria dos que não prestam atenção hoje na sua adolescência serão adultos frustrados e vão culpabilizar a Deus pelo que ocorreu. Mas Deus diz: lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias maus, porque esses dias maus vão chegar. Não é uma mensagem apocalíptica, não é uma mensagem deprimida, é uma mensagem, que entendo eu, realista, porque Deus vai cobrar desse pastor um dia ter avisado você. Presta atenção no que eu vou te falar nessa noite. Muda o rumo, que a vida fica do jeito que você quer. Por outro lado, enquanto nos mantivermos sem dar a atenção devida, presta atenção, vamos ter uma vida vazia, sem respostas, cheias do nada, sempre ocupado com vento, nada de útil, dando voltas o tempo inteiro, se descobrindo sempre no mesmo lugar. Presta atenção nisso, que não é uma brincadeira. Só Deus pode mudar a história de uma sociedade. Só Deus pode mudar o rumo da nossa vida. O que o nosso adversário faz? Ele coloca a igreja pedaços de pão. Quem já é do interior vai entender melhor isso. Você também vai entender, tá? Ou pedacinho de milho em volta.
E a ave vai ali picando milho. Ela está pensando que está andando. E ela vai picando milho, só alimentando o próprio prazer. Só que ela não percebe que quando ela bica, o diabo põe outro. Quando ela bica, o diabo põe outro. E de prazer em prazer carnal, fica andando em círculos. Está terminando mais um ano. E vários que estão aqui estão jogando 365 dias fora. Dias que não voltam nunca mais. Agora olha o outro lado. Mas buscar primeiro o reino de Deus. Paramos de andar em círculos. A vida frutifica. As bênçãos acontecem. Eu sinto hoje uma grande responsabilidade. Eu quero que a igreja preste bastante atenção. Há pessoas que estão dentro de igreja se sentindo muito protegidos. Irmão, você que é de outra igreja, preste atenção no que eu vou te falar, para você não sair daqui falando para outros. Vai chegar lá e falar para o seu pastor: meu Deus, fui de uma igreja que o pastor de Djalma pregou uma heresia. Não é heresia, preste atenção. A palavra do Senhor diz assim: Deus amou o mundo. Amém? Deus ama o macumbeiro? Deus ama o macumbeiro? Sim ou não? Sim. Deus ama o homossexual? Sim. Deus ama o evangélico? Sim. Pergunto para a igreja: quem é melhor entre nós aqui? Nós evangélicos? Os macumbeiros? Os homossexuais? Os homoafetivos? Ou para Deus, na ótica de Deus, quem é melhor? Será que Deus tem essa visão? Vou te falar uma coisa: o diabo entra na igreja? Ele entra? Qual diabo que entra na igreja? O diabo que está no centro espírita? O diabo que está na igreja católica? Qual diabo que entra? Ou é o diabo só? Então o mesmo que está no centro espírita na igreja católica? Que está na igreja evangélica? Ou a gente fala que ele não entra? Vou falar uma coisa para a igreja: o mesmo espírito que opera no centro de macumba é o mesmo que opera dentro de qualquer igreja, dentro de qualquer sociedade, dentro de qualquer grupo. Sabe por quê? Deus permite. Vou explicar. Não levanta não vai embora não. Éden. Quem estava no Éden? Adão, Eva e quem mais? O diabo. E como que Deus deixou? Presta atenção no que eu vou te falar. Tem corrupção na igreja? Tem adultério? Tem mentira? Tem fofoca? Tem irmão falso? Como é que pode ter esse dano numa igreja? Vou te explicar uma coisa. Para a igreja receber em nome do Senhor Jesus, a Bíblia diz assim: os derradeiros, os últimos. Presta atenção no que vai acontecer. Muitos vão se arrepender dos erros que estão cometendo e vão falar com Deus: Senhor, tende misericórdia de mim. E muitos vão empinar o nariz, dizendo: a minha igreja é melhor que a tua. E a palavra do Senhor diz assim: naqueles dias muitos me dirão: Senhor, mas em teu nome não fizemos maravilhas? Em teu nome não fizemos isso? Em teu nome? E o que o Senhor responde? Apartai-vos de mim, quem? Vós que praticais a iniquidade. Sabe por quê, igreja? Olha bem: igreja não conserta ninguém. O que conserta alguém é o Espírito Santo de Deus. O fato de entrar numa igreja, sentar numa igreja, não conserta ninguém. Não adianta falar coisa, não conserta. Agora, detalhe: o Espírito Santo de Deus, ele conserta uma pessoa. Por que eu quero te falar isso nessa noite? Não é para você que não frequenta a igreja falar: ainda bem que eu não frequento. Você está errado. Mas também não é para você que frequenta uma igreja se achar melhor do que alguém. A igreja é onde se reúne o povo de Deus, para que Deus fale. É à medida que damos crédito ao que Deus fala, nos tornamos igreja do Senhor. Nessa noite, alguns vão dar crédito, outros não vão dar crédito. Presta atenção no que eu vou te falar. Alguns não estão nem aí com o que eu estou pregando. Não se ofenda.
Eu te amo. O problema é teu. Você está tendo a oportunidade, como eu estou tendo a oportunidade. Quando eu falo problema é teu, é de verdade. O problema é teu, não é meu. O meu trabalho é dizer para você nessa noite: busque o reino de Deus. Vou repetir: busque o reino de Deus. Lembra-te do Senhor hoje. Hoje, quando saímos daqui, cada um vai para sua casa, sua família, sua vida. E olha bem, e dependendo do que você levar de hoje aqui, toda a história muda. E você vai passar para os seus filhos bênção ou maldição. Você escolhe. Escolhe. Você escolhe se quer louvar junto com o teu filho numa igreja ou visitá-lo na cadeia. Você escolhe se quer ver amanhã a tua filha casada com um homem sério de Deus ou vê-la apanhando dentro de casa, você tem que socorrer. Não é uma brincadeira. Igreja, você pode não gostar do que eu vou pregar nessa noite, mas eu sei o que Deus está falando no meu coração. A cada vida que eu vejo ceifada no meu trabalho, essa semana foi um horror. Cada pai e mãe chorando, cada discussão que eu tenho com as famílias, planejamento familiar essa semana foi um caos. Eu me perguntei o que acontece com essas meninas que ficam tendo filho à torto e à direita, não sabe como engravida, e quem vai cuidar dessa criança? Ah, isso aqui é o meu terceiro. Aí eu olhei: desculpa se você estiver aqui, menina, ela vai lembrar se ela tiver. O senhor me orientou há 2 anos. Engravidei de novo. E o marido? É o quarto marido. Pelo amor de Deus. Estou pregando. Meu irmão, minha irmã, viver é fácil e é bom, mas se não tomarmos cuidado, a vida vira um inferno em terra. E ali achamos que isso